Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, então, peço desculpa aos irmãos que é a força do hábito. Lá na congregação, a gente só fala de máscara e já vai no automático. Quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Acredito que seja a quarta vez que eu volto a essa congregação. E para mim é uma grande alegria poder rever alguns dos irmãos aqui. Temos alguns amigos aqui. Nosso evangelista Henrique, Jonas, presbítero Jonas, nosso irmão Rafael. E também, pela primeira vez, revendo nosso pastor Misael. E a primeira vez que eu estive aqui, ele não estava, né? Até fiquei na expectativa de vê-lo, mas ele não estava. Tem a nossa irmã ali também, irmã Sandra, né? Cunhada do nosso irmão Henrique. Deus continue abençoando a sua serva. E graças a Deus podemos voltar mais uma vez a esta casa. Estou imensamente alegre em poder rever o rosto dos irmãos, né? Por esses dias que nós estamos passando, diante dessas privações, mas o Senhor tem nos guardado. É Ele quem guarda o seu povo e tem nos dado vitória. Eu não sabia que era o aniversário do nosso pastor Misael, então gostaria de deixar para a meditação dele 2 versos. Está no Salmo de número 126, versos 2 e 3, que diz assim: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? O Senhor continue abençoando o seu servo. Nosso desejo é que a cada dia o Senhor continue edificando a sua casa e que ele e sua família sejam bênçãos para muitas outras famílias em nome de Jesus. Irmãos, quero agradecer o convite. Nosso evangelista Henrique nos convidou. A ideia era falar na EBD, mas acho que alguma coisa aconteceu e ele jogou a gente para falar à noite, né? Depois eu me acerto com ele. Fiquei sabendo que é culto das irmãs também, mas o tema que nos foi passado é a importância do louvor no culto. Então, hoje a ideia seria introduzir os irmãos a uma teologia bíblica do louvor e da adoração. É possível pensar numa teologia do louvor e da adoração, diante de tantas teologias que nós vemos hoje em dia? É possível olhar para as Escrituras e enxergar nela uma boa teologia, uma teologia bíblica, que nos leve a uma verdadeira adoração, uma adoração bíblica, né? E como consequência dessa adoração, o louvor, porque na verdade, o que a gente vai perceber é que o louvor é uma forma de adoração. De tantas formas que existem, das quais nós podemos adorar ao Senhor, o louvor é uma delas. Então eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 149. Os irmãos encontraram? Diz assim: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Amém? E a expressão final é aleluia. Louvai ao Senhor. Irmãos, olhando para as Escrituras, a gente vai observar que o louvor, que a adoração, é algo extremamente central. Então, a nossa tentativa hoje, eu espero que a gente consiga, é estabelecer um fundamento bíblico-teológico para a adoração em si, e olhando sempre para o louvor, o cântico. Explicar um pouco sobre a questão do ministério levítico, qual a importância, qual a relevância que os levitas tiveram em seu ministério para com a nação de Israel. Mostrar o desenvolvimento da música no Antigo Testamento, a questão dos instrumentos, dos cânticos.
E, por fim, compreender o culto no Antigo e Novo Testamento. Vamos ver se a gente consegue abordar essa temática aqui, em nome de Jesus. Então, uma frase aqui do Carson e do Keller, diz que a adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus Criador, preciosamente porque Ele é digno. Então, se existe um ser em todo o universo, em todo o cosmos, em toda a existência, que é digno de ser adorado e de ser louvado, este ser é o Yahvé, é o Hashem, é o Eterno, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é digno porque Ele é digno. Se eu não recebesse nenhum benefício da parte de Deus, Ele ainda seria digno de ser adorado e louvado. De maneira que as razões para adorarmos e louvarmos ao Senhor não estão naquilo que Ele faz, não estão naquilo que Ele nos proporciona, está no fato de Deus ser quem Ele é. Só por isso, Ele já é digno de ser louvado e adorado. Então, a palavra adoração, ela foi e é usada por muitos cristãos, em todas as épocas, para designar uma grande variedade de experiências e impressões. Então, todo mundo aqui tem uma experiência pessoal com relação à adoração, dentro da sua vida de comunhão e particular com Deus, mas também há a experiência congregacional, da comunhão com os irmãos, quando estamos reunidos no culto solene para adorarmos ao Senhor. Então, temos as duas experiências. E com base nessas experiências, nós acabamos, quase que inconscientemente, definindo o que é adoração de acordo com aquilo que experienciamos. Mas a adoração, ela não está necessariamente atrelada ao que eu sinto, mas aquilo que a Escritura estabelece com o que de fato é adoração. Não é de surpreender que a expressão culto de adoração também seja utilizada de maneiras diferentes. Então, se eu perguntasse a você, o que é adoração? Ou qual imagem da adoração viria à sua cabeça? Um coral cantando? Uma banda louvando ao Senhor? Ou a fachada da congregação do 13 de maio, onde você congrega? Culto da terça-feira, culto da quinta-feira, culto no domingo. Então, quando você pensa em adoração, qual é a imagem, qual é o construto que vem na sua mente? Qual é a referência que você tem de adoração? É isso. Quando olhamos para as Escrituras, o que vamos perceber é que a adoração, ela está para além das portas da congregação, para além dos cultos da terça, da quinta e do domingo. A adoração, ela está, na verdade, ela é o centro da nossa existência. A adoração, ela é a razão de nós existirmos. Deus, Ele nos fez, Ele nos criou, e lá Gênesis 1:27 vai dizer que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E ao ser humano que Ele criou do pó da terra, Ele deu a capacidade, a condição de conhecer a Deus e adorá-lo voluntariamente. De maneira que o ser humano é o único ser da criação que adora a Deus de forma voluntária, que decide, que escolhe adorar a Deus ao reconhecê-lo como seu Criador, como soberano. Então a adoração é algo que está para além de quatro paredes, que está para além dessas imagens com as quais nós já estamos tão habituados, tão acostumados. E eu gostaria de passar por alguns versículos da Bíblia de maneira rápida, não demorada, só para mostrar para vocês como a adoração ela é algo central, ela é algo que não há como o ser humano fugir da adoração. Adoração é algo que nós fazemos mesmo quando a gente conscientemente não acha que está fazendo. Mas o tempo inteiro nós estamos adorando. O homem é um ser que por sua natureza, ele é adorador. A adoração é algo que faz parte da natureza do ser humano. Nós adoramos. Adoramos coisas, adoramos pessoas. Nós adoramos. Isso está dentro de nós. Deus colocou essa necessidade por adoração
dentro de nós. Então precisamos ter a nossa mente e o nosso coração encharcados com a palavra de Deus, encharcados com a verdade de Deus, com as Escrituras, para que a nossa adoração, ela possa ser voltada para o único e verdadeiro Deus. E é por isso que eu quero caminhar um pouquinho com vocês na Bíblia, para que possamos observar o que é que a Bíblia diz sobre adoração. Gênesis 2,15 diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Acho que você observou que eu destaquei algumas palavras em vermelho, isso é proposital. Porque por trás dessas palavras, existe uma raiz comum. A gente sabe que as palavras elas são formadas por raiz, os verbos são formados por uma raiz. E na língua hebraica, todo verbo tem três consoantes. A raiz de todos os verbos na língua hebraica é formada por 3 consoantes. E a palavra que está por trás de todas essas palavras aqui é a mesma raiz. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A palavra cultivo, culto, cultura, são palavras que estão ligadas pela mesma raiz. O que significa que a produção cultural que nós realizamos, que o ser humano empreende, em qualquer campo, em qualquer área, ela é um serviço de adoração. Êxodo 1, 13 e 14 diz que os egípcios faziam servir, depois da morte de José, a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não o conhecia, e aí, pela razão do povo de Israel estar se multiplicando, como se fossem gafanhotos, a linguagem é essa. Então, o temor de que aquele povo se reunisse e se levantasse contra a nação do Egito, fez com que o faraó que se levantou começasse a oprimir os filhos de Israel. E eles começaram a fazer com que eles servissem com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigava com dureza. Todas as palavras que aparecem ali, servir, servidão, trabalho, serviço, na sua raiz está a mesma palavra cultivar. Trabalho, serviço. Biblicamente, o que vamos descobrir é que todo o trabalho, todo o serviço, toda a produção cultural, todo esforço físico, material, intelectual, é um trabalho de adoração. Logo, o que podemos concluir é que o trabalho que nós exercemos no mundo dito ou chamado secular, não é do diabo, meu irmão. Eu sei que muitas vezes você acorda na segunda-feira, ou eu mesmo, de mau humor, sem vontade de trabalhar com aquela equipe muitas vezes chata, um fala mal do outro, um tenta passar por cima do outro para obter algum tipo de favor, com um patrão ignorante, mas o trabalho é algo que foi estabelecido por Deus desde o Éden. Deus colocou o homem lá para trabalhar, para cultivar o jardim e guardar, de maneira que aquele trabalho, aquela adoração, aquele serviço era um culto a Deus. Olha que coisa! Um trabalho manual é um culto a Deus. Significa que quando você, minha irmã, está lá na sua casa, lavando a sua louça, passando um pano, cozinhando aquela boa comida, esse trabalho pode ser um culto a Deus. Quando a gente faz com amor, quando a gente coloca o coração, né, a intenção, o coração naquilo que a gente está fazendo, tendo a consciência de que estamos fazendo aquilo para o Senhor, aquilo é um serviço de adoração. Era como se, para Deus, não tem diferença. Era a mesma coisa de você estar num culto aqui, pentecostal, a coisa pegando fogo, Deus batizando, curando. É um culto. A diferença é o formato, mas é um culto. Significa dizer que você entendeu que não importa o que você faça, não importa onde você esteja, você está diante do Senhor. Isso é culto. Então o culto não começou quando você passou pela porta. O culto começou quando você abriu os olhos. Quando você se deu conta de que estava ainda aqui. O culto começa nessa hora.
Quantos de nós não acordam de manhã com um mau humor terrível? Temos todos os braços, as pernas, estamos conscientes, temos um teto, tomamos café, almoçamos, jantamos, não nos falta absolutamente nada, mas acordamos com um mau humor terrível. Qual a razão disto? Qual é o problema disso? É que Deus não está sendo o centro na nossa adoração. Vamos devagar, vamos lá. Êxodo 3:12. Deus respondeu: eu estarei com você. E este é o sinal de que eu sou aquele que o envio. Deus falando com Moisés. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. É a mesma palavra lá do cultivo. Vocês adorarão ao Senhor, ou servirão ao Senhor. Tem versão que diz: prestarão culto neste monte. Ainda Êxodo 22 diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A mesma palavra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É mandamento trabalhar. Quando eu não quero trabalhar, eu estou desonrando a Deus que criou o trabalho. O trabalho é algo que dignifica, que honra o nosso Deus. Não importa o tipo de trabalho, quando você coloca o seu coração, uma habilidade que Deus te deu, um talento, uma vocação, e você faz aquilo com amor, você está honrando a Deus. Isso é um culto, meu irmão. É tão culto quanto estar aqui agora. Deus não tem ponto para você bater, não. Deus não tem cartão de ponto, não. O culto é o tempo inteiro. É porque nós somos esquecidos. A gente se esquece dessa questão. Nós nos esquecemos. Por que é que você acha que Deus insiste para que se bata tanto na olha andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, fale, inculque aos ouvidos a cabeça do teu filho sobre esta lei, que não se aparte do teu coração. A necessidade de repetir para o ser humano, ela é intensa, porque nós nos esquecemos. Eu vou me usar como exemplo. Hoje, Deus pode realizar uma grande obra na minha casa, na minha vida, algo que para mim seria impossível. No dia seguinte, eu já esqueci do que Deus fez, se eu me defrontar com uma situação adversa. No dia seguinte, o mar que se abriu já não interessa mais. O que interessa é a dificuldade que está diante de mim. Deuteronômio 10:20, ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. A Ele te chegarás pelo seu nome, jurarás. Sai o homem para o seu... Olha esse salmo, Salmo 104, verso 23, 24. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. O salmista está reconhecendo que o trabalho é obra de Deus. Trabalho não é do diabo. E é tão difícil para a gente entender isso, para doutrinar a nossa mente de que aquilo que estamos fazendo é para o Senhor. Se todos nós tivéssemos essa consciência, a começar por mim, a nossa situação seria completamente diferente. Em todos os aspectos, aqui, lá fora, além, precisamos da consciência de que estamos servindo a Deus, não importa o que eu faça. Então, trazendo uma definição do vocábulo adoração, no latim nós encontramos uma palavra, adorare, significa prestar culto à divindade, ter por divindade, cultuar, idolatrar. O termo também é usado no sentido de amar profundamente, como quando se diz que um homem adora o seu dinheiro, adora o seu carro. A gente não tem essa força, essa forma de falar, né? Ah, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Vem justamente dessa ideia aí. Então, o vocábulo adorare, ou adoração, adoratio no latim, tem essa ideia por trás dela.
Mas na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica especificamente, nós vamos encontrar pelo menos, tem outros, mas os que mais aparecem com maior frequência são 2 termos que aparecem na Bíblia hebraica lá no Antigo Testamento. O primeiro deles é a palavra shachar. Shachar. Literalmente significa se curvar, se prostrar. E enfatiza o modo ou a maneira pelo qual o israelita julgava apropriado um adorador a chegar-se à presença santa de Deus. Lembra lá quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí Deus vai argumentar com Moisés, olha, ninguém jamais me viu e ficou vivo. Tudo bem. Depois de todo o questionamento, Deus disse a Moisés que o colocaria numa fenda da rocha, e ele passaria e colocaria a mão sobre ele, e quando o Senhor passasse, o Senhor retiraria a mão de sobre Moisés, e ele o veria pelas costas. E quando aquele episódio aconteceu, que Moisés estava na fenda da rocha, Deus passou e retirou a sua mão, Deus, quando passa, ele pronuncia o seu nome. Quando Moisés, talvez, não dá para descrever exatamente o que ele viu, talvez um brilho, uma fumaça, não sei. Mas ao ver aquela manifestação tangente, visível, ele ouve o Senhor pronunciar o seu próprio nome, que é um nome que hoje nós não sabemos a pronúncia. Aquelas 4 letrinhas, Y, V, H. E nós sabemos que Deus, quando pronuncia aquele nome, Moisés, ele foi compelido a adorar. Diante da manifestação visível, tangível de Deus, Moisés, ele foi levado a se prostrar diante de Deus. Ele caiu com o rosto em terra e ele começa a adorar a Deus de uma maneira que talvez ele nunca fez na sua vida. Porque quando ele se depara com Deus em sua glória, em sua majestade, a única resposta que ele tem é adorar. É inevitável, não tem como não adorar quando Deus se manifesta. Eu me lembro quando eu passei pela experiência do batismo com o Espírito Santo, foi numa terça-feira, eu saí da congregação, eu passei o culto todinho no final do banco. Nesse dia, o Espírito de Deus me tomou de uma tal forma que eu não conseguia ter controle sobre o meu corpo. A minha mente estava totalmente consciente, mas o meu corpo não obedecia aos comandos. Não sei se a sua experiência como foi, eu acho que cada pessoa tem uma experiência diferente. E eu ficava incomodado no culto porque eu sentia um peso sobre a minha vida. Era um peso bom, mas que me deixava incomodado porque eu não sabia como lidar com aquilo. Porque Deus, quando vem sobre a gente não sabe como lidar com Ele. Aleluia. Aleluia. Quem sabe lidar com Deus quando Ele se manifesta? Aleluias. E eu lá no banco, quando bateu 9 horas, que o culto se encerrou, eu só percebi que eu me levantei, passei pela porta, eu estava com a mão assim, desci as escadas, não sei como eu desci, atravessei a rua sem olhar para a direita, para a esquerda, e a sensação que eu tinha é que eu pisava em fumaça, eu não sentia pisar o paralelepípedo da rua. E fui andando 30 metros, 40 metros, quando eu chego na terceira esquina, que era a esquina onde ficava uma vizinha da minha avó, eu senti como que uma bomba explodisse dentro de mim. De dentro para fora. Quando eu me dei conta, a minha boca falava coisas que eu nunca tinha imaginado falar. E a minha mente dizia, o que é isso? Porque foge a lógica. Isso foge a lógica. Como é que eu penso uma coisa e digo outra? Enquanto a minha boca fala, involuntariamente, a minha mente está pensando. Meu Deus, o que é isso? E a minha boca falando, e de repente eu gritando na rua, porque eu perdi a noção de alto, baixo. Aí os vizinhos, isso eu só soube no dia seguinte, os vizinhos da minha avó que me conheciam, disseram, o que é isso aí? Aí abriram o portão para olhar na rua, no meio da rua, 9 e 10 da noite. Oxi, é Leco, que eles me chamam de Leco até hoje. É Leco, é o neto de Irmanita, está falando ali uma língua que eu nunca ouvi. Aí o outro disse que já era afastado, disse, ele foi batizado com o Espírito Santo.
Então é assim, quando Deus se manifesta, a gente não sabe, às vezes tem gente que fica como criança. Pessoas que 40 anos de evangelho, lá toda centrada na sua formalidade, na sua maneira, né, restrita de cultuar Deus, não olha para a direita, não para a esquerda, todo duro, não ri, não... mas quando Deus vem, quando a glória de Deus desce, aleluia, a pessoa não consegue se controlar. Claro que eu estou falando de situações específicas, isso não acontece o tempo inteiro. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, mas não é como foi no dia em que eu recebi o batismo. E essa experiência ficou gravada na minha mente. E todas as vezes que eu olho para Moisés, eu entendo porque é que ele não conseguiu evitar adorar a Deus. Aleluia. Um exemplo aqui, quando o servo de Abraão, o Eliezer, ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. A segunda expressão é a palavra avodar, que é justamente aqui, ó, avod, onde está a raiz daquelas palavras: serviço, servidão, trabalho, culto, cultura, cultivo, avod. O termo traduzido por serviço, geralmente traduzido no Antigo Testamento por serviço, provém da mesma raiz da palavra escravo ou servo. Veja que interessante. Então, para um israelita, para um hebreu, a designação mais elevada para ele, quando enganjado na adoração a Deus, é precisamente a palavra servo. Então, para o israelita, ser servo de Deus era algo que estava em alta conta. Ser servo de Deus, servir a Deus. Tanto que no Novo Testamento, nós passamos da situação de escravos do pecado para escravos de Cristo. Tanto que ele é Senhor e Salvador. O Novo Testamento chama Jesus de Kyrios, que é a mesma palavra que lá no Antigo Testamento, na língua grega, é aplicado para Deus. Então, a mesma palavra do Novo Testamento aplica para Jesus Cristo, Kyrios, e nós somos os seus doulos, os seus escravos. Mas somos escravos de coração voluntário, de orelha furada. Aquele escravo que decidiu ficar porque ama o seu Senhor, porque o seu coração está apegado a Ele. E não há como deixá-lo. E eu me lembro das palavras de Pedro: Senhor, olha, tudo bem, essas palavras elas são duras de ouvir. Mas para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde ir. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ministério levítico. Por que que essa tribo ela foi separada para o serviço do tabernáculo? E eles não tiveram o privilégio de, dentre os filhos de Israel, os 12 filhos, de herdar um pedaço de terra, um território. Mas eles foram espalhados dentre essas regiões, as quais foram divididas para os filhos de Jacó, eles foram espalhados em 48 cidades. Mas eles não tinham herdade, porque o Senhor disse: olha, a herança deles sou eu. Aleluia. E para que herança maior, irmãos? Para que herança melhor? Porque eles me servirão. Então vamos ver um pouquinho sobre a questão do ministério levítico. Está muito longe, você não vai ver. Mas aqui tem uma genealogia, traçando desde Jacó, Levi e as famílias, as principais famílias aqui de levitas, que era Gerson, Coate e Merari. E daí vem também as famílias do Arão, Joquebede, que foram os pais de Moisés, Arão e Miriam. E aí tem toda a genealogia aqui. Se você quiser, você pode ter acesso a esse material depois. E aqui a família um pouco mais restrita, tá? Coate, Uziel, Arão, Joquebede, os filhos deles, Moisés, Arão, Miriam. E aqui os 4 filhos de Arão e Elisheva, tá? Nadab e Abiú, que morreram naquele episódio, que levaram fogo estranho, né? Para o ambiente do átrio do Senhor, e foram fulminados na hora. Na hora. Algumas pessoas trazem a ideia equivocada de comparar o templo que a gente cultua hoje, com o tabernáculo. E por que eu não concordo com essa ideia?
porque ela não é bíblica. Tá? Aquele espaço que Deus estipulou, que Deus projetou, era um espaço de fato sagrado. Então, não poderia haver pecado ali próximo, ou qualquer tipo de atividade não autorizada. Então, eles agiram de forma não autorizada. O culto tinha uma prescrição, tinha um protocolo para se cultuar a Deus. Uma vez quebrado esse protocolo, não tinha conversa, era morte na certa. Então, se a congregação, as nossas congregações fossem um tabernáculo, a quantidade de pessoas que morreriam aqui em cima não estaria na história do gibi. Vamos trabalhar com a verdade, né? A quantidade de gente que estaria morta, não só aqui, mas aí também, tá? Porque aí é o lugar santo e aqui é o santo dos santos. Aqui ficava a arca. Então, morria quem estava aí, morria quem estava aqui também. Então, estamos desfrutando hoje da graça de Deus. Aquilo que ocorreu lá foi uma sombra que apontava para algo maior, algo superior. E é isso que nós estamos vivenciando hoje de maneira antecipada. Mas vamos lá. Então, o ministério levítico no Antigo Testamento, Deus separou dentre os filhos de Levi, da tribo de Levi, os levitas, para que eles pudessem servir no tabernáculo. Inicialmente, você tem o tabernáculo, depois você tem o templo de Salomão, posteriormente, lá já com o final do cativeiro babilônico, o templo de Zorobabel, que provavelmente esse mesmo templo foi reformado por Herodes, que era aquela grande maravilha lá da época de Jesus, que já na época dele ainda estava em reforma, mas que foi um dos grandes e maiores templos da antiguidade ali no primeiro século. Então eles foram chamados para servir os levitas e para o sacerdócio, são duas coisas distintas. Para o sacerdócio, Arão e seus filhos. Então, para exercer, para oficiar diante do Senhor o incensário, os holocaustos, os pães, o dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação, esse tipo de serviço ficava a cargo de Arão e de seus filhos, seus descendentes, que eram os sacerdotes. E Arão era uma espécie de chefe, ele era o sumo sacerdote. Então, Arão tinha a responsabilidade de representar Deus diante daquele povo. Era uma responsabilidade altíssima. Mas, dentre os filhos de Israel, ele era uma espécie de rei, porque ele estava representando quem? O próprio Jeová. Tanto que a sua vestimenta ela era diferenciada de todos os outros. Os outros usavam linho branco. E ele tinha uma indumentária, usava pedras, joias preciosas aqui no peito, representando as 12 tribos. E eles foram separados para isso. E os levitas, eles auxiliavam, eles ajudavam os sacerdotes para que o serviço de Deus pudesse ocorrer diariamente, para que as pessoas pudessem vir ao tabernáculo e adorar ao Senhor, fazer tudo aquilo que estava prescrito. Então, os sacerdotes e os levitas trabalhavam para que o povo pudesse adorar a Deus. O trabalho deles era prover ocasião, circunstância para que as pessoas pudessem vir e se aproximar e adorar ao Senhor. Que é justamente o trabalho que esses homens têm. Se a gente for fazer uma comparação, uma analogia. O serviço deles prestado a Deus passa por vocês. Eles servem a Deus servindo a congregação, servindo a igreja, com a palavra, com assistência, com oração, com visita. Então, o trabalho dos ministros do Senhor é possibilitar que as pessoas possam adorar a Deus com mais intimidade, com mais alegria, com mais conhecimento, com mais graça. Então, era isso que eles faziam, basicamente. Dentre as atividades que os levitas faziam, eu coloquei apenas algumas aqui, os trabalhos que eles faziam, era deles a responsabilidade de cuidar de todo o tabernáculo. Imagine que eles estavam no deserto, rodando lá por 40 anos, e esse tabernáculo era móvel justamente porque eles viviam o tempo inteiro se mudando de local para local. Então imagine a trabalheira que não dava montar e desmontar esse tabernáculo todas as vezes que eles precisavam se levantar. E eles sabiam quando era a hora, porque a coluna que ficava sobre o tabernáculo, ela se levantava, e aí eles sabiam que era o momento de desarmar o tabernáculo e seguir viagem. Era esse o sinal para que eles pudessem realizar o trabalho. E aquilo dava uma trabalheira tremenda. Ninguém podia chegar perto, só eles podiam mexer naqueles utensílios.
na cerca, nas cortinas, nas tábuas. Então, eles tinham cuidado com o tabernáculo, cuidado com os utensílios. Era deles a responsabilidade de montar e desmontar, ou seja, chegava primeiro e saía por último. Chegava primeiro e saía por último. Estão vendo que, às vezes, como a Escritura diz, a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. Então, tinha que chegar primeiro e tinha que sair por último, para que o povo pudesse adorar. Então, tinham que preparar a madeira para os holocaustos, para o altar, esse altar aqui, ó. Isso aqui não parava nunca de queimar. Então, haja madeira para botar isso aqui para queimar. Água para a bacia de bronze, tinha que ser abastecido, porque os sacerdotes, quando chegavam, eles tinham que fazer a lavagem de purificação para colocar as vestes e poder servir. Era o protocolo, não pode quebrar. Existe uma forma de servir a Deus. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que Deus não aceita qualquer coisa. Eu posso aceitar, Rafael, você, mas Deus não. Quem trouxer uma ovelha, um cabrito manco, cego, com calazar para Deus, pode voltar. Pode voltar. Ele não aceita. Se fosse lá o seu pastor, o seu patrão, o seu encarregado, ele ia aceitar? Por que eu tenho que aceitar? Isso mostra a visão que nós temos de Deus. O que nós oferecemos para Ele é resposta de como nós olhamos para Ele, de como nós o enxergamos. Então, isso é para que nós possamos refletir um pouco. Então, eles também eram cantores. Haviam dentre eles os que eram cantores e os que eram músicos e instrumentistas. Então, vamos quebrar aquele paradigma, aquela ideia, né? Uma coisa que eu não concordo, por exemplo, chamar o músico de levita. Você pode discordar de mim, sem problema nenhum. Eu, particularmente, não concordo, por conta disso aqui. Músico é músico. O levita, ele não só cantava e não só tocava. Ele fazia uma série de outros trabalhos e outras atividades. E ele era levita porque ele era descendente de Levi, um descendente de Abraão. Ele tinha o DNA de Abraão. Então, por essa razão, eu não concordo. O músico, ele é músico. E ele adora a Deus tocando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Deus deu a ele essa vocação e ele é um músico. Problema nenhum com isso. Essa aqui era a disposição de como eles se acampavam. Aqui você tem um tabernáculo, aqui você tem, na frente da entrada do tabernáculo, as tendas de Arão e Moisés, e em volta você tem as 3 famílias, Coate, Gerson e Merari, são as famílias dos levitas. Por que eles faziam isso? E em volta estão aqui as 12 tribos, tá? os filhos de Israel, eles ficam em volta. Por que eles faziam isso aqui? Deus ordenou que eles guardassem um perímetro, para que os filhos de Israel não se aproximassem. Irmãos, santidade é algo muito sério. Não é à toa que lá no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías viu o Senhor assentado num alto, olha que visão colossal, assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Aleluia. Ele fica desesperado diante daquela visão gigantesca, e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele fica desesperado, porque ele conhece, quando ele vê Deus, quando ele vê a glória de Deus, a majestade, os serafins voando sobre Deus, acima de Deus, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, cantando uns para os outros. Quando ele tem aquela imagem, quando ele vê aquela visão, ele percebe o quão pecador e miserável ele era. Porque enquanto eu olho para o meu irmão, para o meu próximo, eu não consigo ver a minha miserabilidade. Mas quando eu me defronto com Deus Todo-Poderoso, Santo, eu percebo quão miserável eu sou. Precisamos, mais frequentemente, sermos confrontados com a santidade de Deus. Precisamos. E eles faziam esse perímetro aqui para impedir que qualquer um aqui desavisado se aproximasse e fosse fulminado. Era responsabilidade deles guardar esse perímetro aqui. Deus é santo e ele precisa ser, a sua santidade precisa ser levada a sério.
Então o rei Davi, ele encarregou todas as pessoas de fazerem seus trabalhos para edificar o nome do Senhor. Lá em 1 Crônicas 22, Deus conta com pessoas de todo tipo de talento. Todo tipo de talento. E não apenas profetas e sacerdotes para obedecê-lo. Agora que todos nós fomos aproximados por Cristo Jesus, pelo sacrifício dele, cada um de nós tem uma vocação, tem um talento, tem algo que foi dado por Deus para que nós pudéssemos exercer na sua casa, aqui dentro e lá fora. Deus nos chamou e nos vocacionou. Então, cada um de vocês tem um talento de Deus, uma vocação de Deus para executar e para ser usado por Deus como instrumento. Não é mais não é mais algo para um grupo elitizado, para um grupo específico. É para todos os crentes. Cada um de nós aqui tem um sacerdócio para exercer. Aqui eu coloquei, você não está vendo, mas no material depois você pode ter acesso, todas as funções que lá em Crônicas Davi separou para que esses homens, levitas, sacerdotes, eles pudessem administrar. Tem aqui função administrativa, função ministerial, função de serviço, função financeira, função artística, função de segurança, função individual. Então havia organização, havia ordem para se servir a Deus. Deus é um Deus organizado. O céu tem hierarquias. Deus é um Deus de organização. Não é à toa que ele, lá em Efésios diz, né, que ele estabeleceu para apóstolos, profetas, mestres, doutores. Então há uma organização de Deus para servirmos a ele. Aqui são alguns instrumentos. A harpa, esse tipo de harpa aqui, na verdade, esse instrumento ele é real, ele não é uma imagem meramente ilustrativa, ele é real. Ele existe e está lá no Instituto do Templo em Israel, ele foi reconstituído na verdade, ele já tem, todos os utensílios já estão prontos, né? O que eles só precisam é decidir aquela questão lá do monte do templo, mas tudo já está pronto. Todos os utensílios, todos os objetos já estão prontos para iniciarem o culto lá no terceiro templo, se de fato Deus vai permitir isso, né? Não sabemos. Mas esse instrumento é real e era um tipo de harpa que se usava lá na época de Davi. E eles reconstruíram. Aqui você tem uma imagem dos levitas, eles se agrupavam para louvar o Senhor. E uma coisa que é interessante é que quando o adorador se aproximava, eles estavam lá preparados, os que cantavam e os que tocavam. E dependendo da atitude do adorador, dependendo da situação, dependendo do tipo de oferta que ele vinha trazer, se fosse uma oferta de paz, um agradecimento, um shlamim, ele veio agradecer ao Senhor por alguma bênção, algum benefício, então significava que o coração dele estava cheio de alegria, e eles tocavam uma música alegre, uma música em tom maior, uma música para cima. Então tinha muito a ver com o espírito do adorador. Mas quando vinha aquela pessoa, talvez afetada ou cometida por algum pecado, o luto se abateu sobre a sua família, e ele vinha se apresentar diante do Senhor com o espírito quebrado, abatido, e oferecia holocausto. E quando eles olhavam a situação daquela pessoa, eles começavam a tocar uma música mais melancólica, em tom menor, para que aquela pessoa pudesse lamentar diante do Senhor. O lamento também é algo legítimo diante de Deus. Porque às vezes quando nós estamos angustiados, com a alma quebrada, o espírito abatido, a gente não consegue, a alegria está no coração. Não dá, é incompatível. A gente lamenta, a gente chora, a gente pranteia, porque esse é o sentimento legítimo de quem está angustiado. O próprio Jesus passou por essa experiência. Quando ele estava lá no horto, ele disse lá no jardim do Getsemane, ele vai dizer que a alma dele estava angustiada até a morte. Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia. Aquela coisa que tranca você por dentro. Uma sensação de vazio, de perda. Quem já sentiu angústia sabe o que eu estou falando. Mas Jesus também passou por isso, é por isso que ele entende você. É por isso que ele tem condição de entender você, de saber por onde você está passando hoje. Pelo deserto que você está passando hoje, porque ele também sentiu angústia. Mas ele disse, Pai, todavia não seja feita a minha vontade. Mas também tem a lira. A lira que era usada para louvar ao Senhor. Você tem aí a trombeta de prata. Você tem aí o shofar, que era o chifre de carneiro, né, que tinha até aquela festividade que antecedia o dia do perdão.
que era a festa das trombetas. Eles tocavam também o chofar. Haviam alguns toques específicos para reunir o povo, para a batalha, para a guerra, para a reunião solene. Então, era um instrumento também que era utilizado por eles. E aí você tem uma imagem ilustrativa de como era o templo de Salomão, no dia em que ele foi consagrado ao Senhor. O fogo que desceu sobre o holocausto veio de Deus. Depois daquela oração de Salomão, lá no capítulo 7, Deus vai responder e vem fogo do céu. E diz o texto sagrado, o escritor, que a glória de Deus desceu de tal forma sobre o templo e entrou na casa que os sacerdotes eles não podiam entrar para ministrar. Veja, quando a glória de Deus ela realmente vem ao ambiente, quando ela toma conta, então a coisa é diferente, Então, assim que Salomão acabou de orar e desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, a glória do Senhor encheu o templo e os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Esse aqui já é o templo na época de Jesus, o templo que ficou conhecido como o templo de Herodes. Aqui você já tem uma super estrutura, completamente diferente da época de Salomão, que foi criada aqui por conta de Herodes, né? Ele tinha uma coisa por construir, fazer construções grandiosas, e o templo foi uma delas. E esse espaço aqui que você está vendo, era conhecido como Pátio dos Gentios. E era justamente aqui que quando Jesus chegou, em uma daquelas passagens dos evangelhos, que ele vê cambistas, pessoas que trocavam e vendiam animais, elas estavam aqui. Imagine uma feira de oitizeiro aqui dentro. Quando Jesus chegou, que viu aquele espaço que era reservado para que o gentio e o estrangeiro, que não era da nação de Israel, pudesse chegar no templo do Senhor e adorar, quando ele viu aquele espaço ocupado, ele foi tomado por uma ira santa. E saiu quebrando tudo. É a primeira vez que a gente vê Jesus, né? Quebrando tudo, acabando com tudo, derrubando tudo. Porque ele disse, a minha casa, vocês transformaram a casa, que é uma casa de oração para todos os povos, num covil de ladrões. Não bastasse isso, não bastasse esse fato. Aqui, meu irmão, ainda existia uma muretazinha de mais ou menos essa alturazinha assim, que circundava todo esse espaço aqui do templo. Aqui na frente era a entrada principal, que ficava aquela porta chamada Formosa, que Pedro vai orar e vai dar autoridade para que um paralítico se levante em nome de Cristo. E aí, em volta dessa parte aqui, tinha uma muralhazinha pequena, uma mureta, que tinha placas escritas em grego, informando ao gentio que se ele ultrapassasse aquele perímetro, ele seria morto. Eles adoravam do lado de fora. Aí fica fácil a gente entender, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele derrubou o muro de separação. Um muro que separava. As pessoas não podiam entrar elas ficavam do lado de fora. Imagine você participando desse culto lá na rua, sem fazer ideia do que estava acontecendo aqui dentro. Mas Cristo, na sua carne, rasgou o véu de alto a baixo, para que você e eu pudéssemos nos aproximar diante do trono com confiança. Aleluia. E o livro dos Salmos, que é uma grande coletânea de cânticos e de orações. Salmo não é só cântico, é cântico e oração, lamento, imprecação. Então esses salmos foram compostos para expressar o espírito da nação de Israel. De como eles adoravam o Senhor, de como eles oravam ao Senhor, de como eles faziam suas preces, de como eles cantavam para o Senhor. Então nós temos duas pequenas coletâneas de cânticos. Uma que é conhecida como o Halel, que vai do Salmo 113 ao Salmo 118. Halel significa louvor, e é recitado em louvor aos milagres de Deus e sua salvação da nação judaica durante uma crise específica.
Então, essas coletâneas de cânticos eram entoadas em momentos específicos, quando eles se reuniam para adorar ao Senhor durante o seu calendário festivo. Uma outra coletânea de cânticos é o cântico de degrau ou de peregrinação. Algumas Bíblias têm cântico de romagem, mas está associado a Roma, né, por conta da tradução católica, né, dos romeiros que iam para Roma. Mas a ideia é degrau ou peregrinação. Então, esses salmos de peregrinação são como um inário dentro do saltério. Via de regra, eles foram cantados quando Israel realizava a sua peregrinação para adorar o Senhor em Sião. Então, frequentemente, eles estavam subindo a Jerusalém, não importa se estava no sul ou no norte, porque Jerusalém fica numa cadeia de montanhas. Então, independente se você estava no sul ou no norte, você subia a Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz que eles subiam a Jerusalém. Então, eles, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que ir a Jerusalém para adorar ao Senhor em uma das 3 grandes festas. Era uma obrigação de todo judeu. E essa coletânea de cânticos, Cânticos dos Degraus, vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Então, a origem da música, na Bíblia, estou dando alguns pulos aqui de crente, tá? A origem da música vocal na Bíblia não é totalmente conhecida. Mas, de acordo com o Pentateuco, lá com os 5 livros de Moisés, a música instrumental teve sua origem com Jubal, lá em Gênesis, tá? Jubal, um dos 3 filhos de Lameque, Gênesis 4, 21, você pode conferir depois. Ele foi quem criou lá vários instrumentos lá. Então, fica claro, a partir das palavras de Labão, que foi o sogro de Jacó, em Gênesis 31, 27, que instrumentos de vários tipos eram de uso comum. Lá nesse versículo ele vai falar acerca de alguns instrumentos que já eram conhecidos naquela época. Então, o culto lá no Antigo Testamento, durante o período da peregrinação de Israel no deserto, o culto era processado, acontecia no tabernáculo, como vocês sabem, mas era um culto tão formal quanto poderia ser. Então, era um culto extremamente formal, cheio de protocolos, aquilo tinha que ser seguido à risca, à regra, nada poderia fugir do que estava prescrito. Então, era um culto bem estático, bem formatado, não tinha cântico, não tinha louvor. E quando era na época já próximo do final do ano ali, quando se chegava o momento de fazer o dia da expiação, o povo se reunia do lado de fora, eles passavam 24 horas de jejum absoluto, não comiam, não bebiam, não tomavam banho, não usavam nada de couro, não usavam vestes bonitas, não se perfumavam, jejum absoluto de tudo, 24 horas. E quando amanhecia o dia, o sumo sacerdote já pronto, com as suas vestes, o holocausto já queimado, o sangue lá, pronto para entrar com o incensário. Todos ficavam tensos ali do lado de fora, porque o que aquele homem ia fazer repercutiria sobre a nação. Era o dia de Deus perdoar ou não o pecado do povo. Aleluia. E quando ele entrava, que as cortinas o escondiam, as pessoas ficavam pedindo misericórdia a Deus. E aquilo, eles não sabiam quanto tempo poderia demorar. Mas, quando a cortina se abria e o sumo sacerdote saía, aleluia, ele levantava as suas mãos em direção ao povo e pronunciava aquela bênção lá de número 6. O Senhor te abençoe e te guarde. Quando ele pronunciava e colocava sobre o povo o nome do Senhor, invocava sobre o povo o nome do Senhor, eles irrompiam em júbilo, em cântico, em festa, em alegria, porque Deus havia aceitado o povo e os seus pecados haviam sido perdoados. Então era bem tenso cultuar naquela época, muito tenso. Então não era um culto sofisticado como a gente tem hoje, né? Data show, som, luz, ar-condicionado, mídia, músicos. Não era esse culto sofisticado. Então o culto no Novo Testamento, eu já vou concluir. Olha a diferença. Aí você vê lá Paulo em 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem o quê? Salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação de todos. Então, olha a diferença. Agora que nós temos acesso a Deus, que nós podemos, cada um de nós aqui é um sacerdote que serve diante de Deus, cada um de nós cultuamos a Deus.
Um tem salmo, tem doutrina, tem língua, revelação, interpretação. E tudo isso que nós fazemos é para a glória de Deus e para a edificação desta igreja. Então veja como mudou o culto, né? Porém, a perspectiva de um Deus santo continua a mesma. Isso aí não pode ser perdido de vista. A Bíblia não mudou e Deus muito menos. Então Deus, ele deseja que cantemos, é um desejo dele. E isso é mandamento, tá? Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Salmo 47, verso 6. Salmos 149, que foi o que nós lemos, e o 150. Também vemos a ordem para louvar ao Senhor com instrumentos. Foi o que os irmãos estavam fazendo ali, até o pastor Misael foi lá. Completo, né? Canta, prega, toca, ensina. Então Deus deseja que cantemos seus atributos. Não é só cantar. Não é só cantar. A gente vai falar isso na próxima vez, se o Senhor assim permitir. Mas não é só cantar qualquer coisa. Porque hoje em dia a gente está sofrendo uma crise com louvor, né? Está se cantando qualquer coisa, de todo jeito. Saiu por aí, acabou de sair nas rádios, está tocando, vamos tocar aqui também, vamos cantar aqui também. Não é bem por aí. Deus não aceita qualquer coisa. Então, duas razões por que devemos cantar. Cantar nos capacita a lembrar das palavras. Me diga, quantas músicas você não sabe de cabeça, memorizada? Até quem é gago, quando canta, não gagueja. Já percebeu? Que a música, ela permite essa flexibilidade, você memorizar, você conseguir cantar, gravar as coisas. Então, o cântico, ele tinha essa função didática, de lembrar, de memorizar, de não esquecer. A palavra de Cristo está lá em Colossenses 3,16, habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Quando foi que você ouviu um cântico espiritual? Cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deuteronômio 31, 19, 21 e 22 diz: Moisés escreveu um cântico e o ensinou aos filhos de Israel para que eles não se esquecessem da lei do Senhor quando entrassem na terra. Uma outra razão é que cantar nos capacita a combinar doutrina e devoção, mente e coração. O canto é feito para aguçar as nossas emoções. Então, quando a gente se envolve, se enganja na adoração verdadeira ao Senhor, em espírito e em verdade, conforme Jesus diz lá para a mulher samaritana, em João capítulo 4, em espírito e em verdade, quando nós nos enganjamos nessa adoração e começamos a louvar ao Senhor, mesmo que seja o hino da harpa, porque às vezes a pessoa acha que, não, porque é hino da harpa, é hino de velho, não, é hino que Deus, são letras que o Senhor concedeu muitas vezes a pessoas que veio do coração, momentos de oração, momento de tribulação, e brotou de um momento específico, às vezes de uma intimidade ou de uma busca pelas escrituras, e são letras que refletem um determinado momento. E às vezes quando você canta aquilo de fato com o coração envolvido, com a alma, com a mente, com o corpo, você sente a graça de Deus, você sente a presença de Deus. Então o cântico verdadeiro, voluntário, ele mexe com as nossas emoções. Ele faz com que nós nos aproximemos. Por isso que a palavra, ela sempre vem depois da música. Porque a música, ela prepara o coração para servir a Deus, para ouvir a sua palavra. Ela quebra, ela ajuda a quebrar aquilo que está travado lá dentro. Sobretudo se cantamos as palavras de Deus. Aí não tem nada que resista. Então cante para o Senhor. Se você não cantava, cante. Ah, mas eu não sei cantar. Cante do seu jeito. Mas que esse louvor, ele brote do coração. Ele brote do íntimo do seu ser. Para que Deus seja glorificado em tudo que você fizer. Em tudo que você cantar. Que a glória de Deus ela possa estar sobre a tua vida. Em nome de Jesus.